Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Passei aqui rapidinho para nós assim destrinchar um versículo muito corriqueiro que sempre falamos, né? Que é Jeremias 33, versículo 3, que diz: Clama a mim, responder-te-ei, e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabes, não é verdade? Então nós sempre falamos, né? Nós sempre dizemos amém, amém. Então a gente hoje um pouquinho assim, vamos entender este versículo, tá bom? Antes eu vou pedindo, né? Já vou, claro, pedindo. Vai, ó, sentando o dedo aí, ó, dando joinha, entendeu? E se quiser pode comentar, vamos comentar nossos vídeos, né? Vamos compartilhar com todos os nossos grupos familiares, amigos, né? E vamos também se inscrever se ainda não é inscrito, tá bom? Mas o principal, começou a ver os vídeos, ó, dá o joinha, entendeu? Dá o like, entendeu? Para a gente continuar nessa pesquisa, nessa escola diferente, né? Do canal Oráculo do Céu, né? Uma escola diferente. Então vamos entender esse versículo. Da mesma forma, né? Quando Jesus de Nazaré estava em Jerusalém, disse: Vinde a mim, todos os que estão cansados, né? E sobrecarregados, né? E eu vos aliviarei. Então aqui, né? Presta atenção, Jeremias 33 é promessas o quê? De paz. Ele estava prometendo paz, porque este povo, né, de Israel ali estava caminhando o quê? Para uma destruição, né, de Jerusalém, para uma guerra, né? Assim como Jesus, quando veio, também pregou lá em Mateus 24, né? Lembra ali que os discípulos mostrou a beleza do templo e ele falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E não seria anos, mil anos depois, né? Mas seria naquela geração. É só ler Mateus 24, né? Versículo 34, 35, por ali vai entender. Presta atenção. Então, por que ele disse, né? Invoca-me a mim, né? E te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? Porque eles estavam caminhando para uma destruição. Então a gente tem que ler texto e contexto para entender. Então ele vai fazer mais, ele aqui disse fazer mal, restaurarei o que é a sorte que é de Judá. Porque ali o reino, né, estava dividido, reino do norte e reino do sul, né? Reino do norte era Israel, o reino do sul era Judá. E então ele, ó, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, né? Ali aquele povo na antiguidade teve três reis, na verdade, Saul, Davi e Salomão. Então o reino era unido. Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido. Reino do norte e reino do sul, né? Pelos filhos de Salomão. Então aqui, como ele ia ser destruído, ia ser invadido, porque Israel foi o quê? Foi invadido pelos assírios, né? E Judá foi invadido por Babilônia, né? Entende? Presta atenção, hein? Lembra aquela passagem de Daniel, né? Daqueles que não se dobraram ao Deus né, a Nabucodonosor, o Deus deles. Então, foi a invasão, né? Eles eram de Judá. Então, tá entendendo? Quando o reino foi dividido, né, se tornaram fracos, né? E foram todos os dois reinos invadidos. Então, Deus estava ali fazendo uma promessa de restauração. Restaurarei o que é a sorte de Judá, né, e de Israel, e os que edificarei o que como que no que princípio, né? Quando ele uniu, né, o tempo. Então, purificá-los-ei de toda a sua o quê? Iniquidade com que pecaram, né? Presta atenção, pecaram contra mim. Lembra-se que Hebreus 1:1 era Deus que falava através dos profetas. Então aqui era Deus falando através de Jeremias. Então preste atenção, Jerusalém me servirá o quê? Por nome, por louvor e glória entre todas o quê? As nações da terra. Então vamos estar lendo aqui um pouquinho do contexto, por que ele disse, ó, que vocês clamam a mim, hein?
já aqui no capítulo 23 de Jeremias, vocês vão começar a entender que vem que o renovo que é de Davi, aqui o reino ainda estava unido, mas estava vindo aqui a providência, né? A providência para o povo que ia ser dispersos, né? Para aquele reino que seria dividido. Aqui mesmo, o Deus já falou através de Jeremias, ai o que? Dos pastores que o que? Destrói, né? E o que? Dispersam, isso aqui era uma profecia, né? Ainda não tinha acontecido, o reino aqui ainda estava unido. Dispersam o que? As ovelhas do meu que pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, né? O Deus de Israel, contra o que? Os pastores que apacentam o meu povo, vos o que? Dispensastes minhas ovelhas, né? E afugentastes, e depois o que? Não cuidastes. Lembra quando Jesus de Nazaré estava se despedindo ali, ele falou para lá no João, no capítulo 21, ele disse para Pedro, né? Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, hein, Pedro? Presta atenção. Mas Pedro pegou, inventou um montão de... Ele inventou um montão de templos e botou as ovelhas tudo para ele, né? Presta atenção. Esse é outro vídeo. Então diz, apacenta o meu povo, vós o que? Dispensastes minhas ovelhas, e os que? Afugentastes, e delas o que? Não cuidastes. Mera coincidência trazendo a visão para hoje, né? Presta atenção, só a visão, gente, porque aqui era um tempo do Reino Unido. Mas aquele, eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas o quê? Ações, diz o Senhor Mestre. Ele disse, eu mesmo recolherei o que? O restante das minhas ovelhas, de todas as o quê? Terras para onde as tiver afugentado. E as farei voltar aos seus apriscos. Serão o quê? Fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam, né? E elas jamais temerão, nem as se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. É o renovo da justiça. Então vamos entender, né, menino? Presta atenção. Ainda em Jeremias 23, porque quando dá poder ao homem, né? Aí as coisas ficam diferentes. O homem com poder, né? Ele muda completamente, né? Então aqui conta que os falsos profetas. Acerca dos profetas, o meu coração, Deus falando através de Jeremias, está o quê? Quebrantado dentro o quê? Em mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como o homem embriagado e como o homem vencido do vinho, por causa o quê? Do Senhor e por causa o quê? Das suas o quê? Santas palavras. Porque a terra está cheia o quê? De adultério, né? E chora, né? É cheio de estatutos, né? Isso é adultério, né? Honrando estatutos. Então, e chora por causa o quê? Da maldade, da maldição divina. Os pastos do deserto, né? Se secam. Não estão cuidando das ovelhas, as ovelhas não têm pasto para comer. Pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados assim o profeta, como o que? O sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares o quê? Escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano, né? Presta atenção. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. O que os profetas fazem assim de errado, né? A primeira coisa que está dizendo para nossos dias, né? Eles se intitulam, né? Porque profeta é dom, está lá em Efésios 4:11, né? Que é dom para aperfeiçoamento, que é dos santos, dos separados.
Mas eles pegam aquilo e põem como título, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, até aí fica um bambambam. Bambambam de si mesmo, entendeu? Então Jeremias 23:16 diz assim, ó, assim diz o Senhor, o que é dos exércitos. Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enche o que? De vãs esperanças, falam o que? As visões do que? Do seu coração. Não o que vem da boca do Senhor, que fazem tudo em nome, né, de Deus, entendeu? Porque Deus falou assim, que Deus fez assim, mas entendeu? Deus não falou nada, me presta atenção. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o que? O engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, né? Então, as pessoas se lembram mais das bandeiras, dos estatutos do que Cristo, né? Hoje, né? Sonhos que cada um conta, né? Ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa o quê? De Baal. O profeta que tem o que sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele quem está o que? A minha palavra, fale o que? Minha palavra. Hoje, né, nós temos que falar da aliança da graça, aliança da cruz, o amor da cruz, já consumado. Jesus falou, está consumado. Então, deixemos a lei para lá e vamos viver, né? Vamos viver aqui essa sexta dispensação que é da graça, né? Esta palavra, fale o quê? A minha palavra. João 17:17, né? Jesus falou, santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Então, fala a minha palavra, o quê? Com verdade. Estamos lendo Jeremias 23, que tem o quê? A palha, o quê? Com o trigo. Que tem a palha com o trigo, né? Presta atenção, hein? Que tem a palha com o trigo. Portanto, eis que eu sou o que? Contra esses profetas, diz o Senhor. Que o quê? Furtam as minhas o quê? Palavras. Porque quando você fala, vou pregar o evangelho e fala coisas lá da lei, palavras das escrituras que Jesus ainda não tinha vindo, você está furtando a palavra de Deus. Sinto muito falar isso, tá? Cada um o quê? Ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam o quê? A sua própria palavra. Né? Lê um versículo e esboça ali tudo o que ele acha, o achismo, né? Isso assim, jogam medo, jogam maldição, enquanto Jesus já nos deu toda sorte de bênção, né? Presta atenção. E pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse. Ele disse. Fazem tudo em nome de Deus. Eis que eu sou o que? Contra os que profetizam, né, sonhos mentirosos. Principalmente hoje, né, trazendo na Aliança da Graça, né, Mateus 11:3 diz que a lei e os profetas foram até João. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. Então não há profecia, né? Deus é que falava através dos profetas, depois falou através de Jesus, hoje através do Espírito Santo nos ilumina, né? Preste atenção, hein? Então é por etapa. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Hoje o véu está rasgado de altos a baixo. É claro que tem alguns estatutos aí que costura o véu, mas nós, né, nós sabemos, nós temos livre acesso ao trono da graça que é Cristo Jesus. Não é púlpito, mas é Cristo Jesus.
Diz o que diz o Senhor. Presta atenção, presta atenção. Então, finalizando, Jeremias 23:32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e o quê? E os contam, e com as suas o quê? Mentiras, e o quê? Leviandades fazem errar o quê? O meu povo, pois eu não os enviei. Lembra de Osés 4:6? O povo sofre porque falta conhecimento. E, né, está faltando conhecimento do povo, não está entendendo, entendeu? João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O povo não está se libertando porque não está ouvindo a verdade, ou então o povo não está entendendo a verdade, entendeu? Nem lhes dei ordem, e também proveito que proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Tá bom? Então vamos ficar por aqui e assim nós entendemos por que em Jeremias 33:3 diz, clama a mim. Nós temos que ir a ele, porque foi o contexto, diz que os profetas fazem tudo em nome de Deus, mas não foi aquilo que Deus falou, entendeu? Então por isso que ele falou, clama a mim, assim como Jesus falou, vinde a mim, tá bom? Pai seja convosco, vamos ficar por aqui hoje. Então sabemos que a profecia de Jeremias foi porque aquele povo iria, né, ficar 70 anos cativos, né? Então aqui para finalizar, né, a carta de Jeremias, o que? Aos cativos de Babilônia, né? Então sabemos que o pessoal de Judá, olha a preocupação de Deus, né? Jeremias 29, porque assim diz o Senhor, eles estavam lá cativos, né? A carta dele para o povo de Judá. Então diz assim, ó, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não o que vos enganem o que os vossos profetas. Está falando, que os profetas não sejam enganados pelos profetas aí, que o quê? Que estão o quê? No meio de vós, nem os vossos o quê? Adivinhos, nem deis ouvidos. Hoje, profetas adivinham número de CPF, número disso, número daquilo, que não sei quem ia descer na sepultura, que depois não sei o que tem, que não sei o que, não sei o que. Então, nenhum deles, né? Presta atenção, não deis ouvidos aos vossos, o quê? Sonhadores, que sempre sonham segundo o quê? O vosso desejo, não é de Deus, né? Não é Deus falou, Deus, assim disse, eis que te digo, porque falsamente o que vos profetizo, eles o que em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. 10. Assim diz o Senhor, logo que o que se cumprirem para o que Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos que para este lugar. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o nosso mestre, né, o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz, não de guerra, de contenda, e não de que de mal. Para quê? Para vos dar o fim que desejares. Aleluia. Paz seja convosco. Vamos ficar com esta palavra maravilhosa. Se inscreva, deixe seu like.